aula de número 11, sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia, que é pneuma, é um sopro, é um vento, né? Um vento que Deus soprou o seu Espírito, a sabedoria dele através da palavra, do entendimento, né? Estamos estudando os pecados contra o Espírito Santo. Tá? Hoje nós vamos estudamos como entristecer, na aula passada. Essa aula será um estudo sobre apagar o Espírito Santo. Tá? Então, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 9 ao 22. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então aqui Paulo dá uma receita, dá uma direção de como devemos viver em comunhão com os irmãos. E diz ainda que é a vontade de Deus. Tá? E dentro dessa vontade de Deus, se nós fizermos isso, não apagaremos o Espírito Santo. Então ele escreveu, não apaguem o Espírito. Então, apesar de ser difícil determinar exatamente o significado deste texto, a palavra apagar, que vem em Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. A palavra apagar, no grego é esbeno, significa abafar ou extinguir. Apagar, abafar ou extinguir. O Espírito Santo pode ser apagado naquilo que ele está fazendo. Então não apagar o Espírito, não é que o Espírito saiu de você. Somos selados. A pessoa salva, ela não fez nada para ser salva, e ela também não pode fazer nada para perder a salvação, porque foi escolhida antes da fundação do mundo. Antes. Nós não tínhamos ainda nem vivido e já tínhamos sido escolhidos. Então não importa o que a gente faça, a gente não perde a salvação. Mas o cristão vive em espírito. Tá? Então, apagar, abafar, extinguir, abafar o Espírito dentro de você não é simplesmente o Espírito saiu de você. Isso não existe. Então, você apaga naquilo que ele está fazendo, seja na vida de um indivíduo, seja na vida de uma igreja. Quando uma igreja vive uma doutrina diferente da Bíblia, o Espírito Santo é abafado e a gente vê, igual a gente viu na aula retrasada, o que sai. O Espírito apagado, ele não age. E a pessoa começa a fazer o que ela acha que ela tem que fazer. Tá? Então, ele pode ser apagado na vida de um indivíduo, pessoalmente, ou na vida da igreja. A ordem poderia ser entendida dessa maneira assim: parem de parar o Espírito. Quando a gente vive de uma maneira desordenada, a gente para o Espírito. Ele continua dentro da gente, mas ele para. Ele para de agir. Isso é o apagar, é o abafar. Tá? Então,
Apagar o Espírito Santo é um pecado contra o Espírito. A partir da ocorrência que o Espírito Santo é comparado com o fogo, Atos 2, ele é comparado com o fogo. Chegando o dia de Pentecostes, foi o dia que iniciou a igreja, foi o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo é comparado com fogo, lembrando que é um simbolismo. Toda a Bíblia ela faz muito simbolismo. O Espírito Santo ele não é de fogo, ele é comparado com fogo, tá? Então, temos uma pista de que Paulo esteja tratando sobre o ministério cristão a partir do exercício dos dons. Pois, somado a isso, temos duas exortações ligadas ao exercício dos dons no serviço ministerial, tá? Que não só ajudam a esclarecer o significado da passagem, como também ajudam a evitar que cometemos o pecado de apagar o Espírito. Tá? Então ele é comparado com fogo, esse fogo na vida ministerial. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E no dia de Pentecostes havia muitos estrangeiros, e cada um escutava de acordo com o seu idioma. Então, um dom, um ministério. Tá? Então, apagar o Espírito Santo. Diligência ministerial no uso dos dons. Então, diligência ministerial no uso dos dons. Contexto. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Então, Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, escreveu o quê? Nunca falte o zelo, sejam zelosos, façam bem feito. Então, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Fervoroso, ferver, ser quente. O Espírito simboliza fogo. Então, quem que é fervoroso? Quem que é quente? Então, sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Então, quando a pessoa é zelosa, é fervorosa no Espírito e serve o Senhor, ela não apaga o Espírito. Então, diligência ministerial no uso dos dons. Então, a pessoa tem o dom e ela o pratica, ela não está apagando o Espírito. A pessoa tem o dom e ela se esconde, ela não se prontifica, ela não usa esse dom, ela apaga o Espírito, ela abafa. O Espírito Santo abafa, fica ali quietinho. Né? Então, ousadia ministerial por meio dos dons. Então, você vai ser diligente, vai usar o seu dom e vai ter a ousadia de usar o seu dom. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Por essa razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus. Veja, a chama do dom de Deus. Qual é essa chama? É o Espírito, o fogo que habita dentro de você. Mantenham viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, como você mantém a chama do dom de Deus? Como você não apaga o espírito? Você entendendo que o espírito não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia. Você ousa em vir aqui na frente, ou seja onde for o seu dom, e exercê-lo. Então, ousadia ministerial, diligência ministerial, ser zeloso e ser ousado. Mas ousado não de uma forma ruim, mas sim de uma forma boa, exercendo o seu dom. Então, duas observações. O ensino. O ensino errado sobre o Espírito Santo atrapalha o ministério eficaz. Então, como a gente viu naquele vidinho lá, aquilo eles acham que é o Espírito Santo. Não é. Não é o Espírito Santo. Aquilo lá é a própria carne, aquilo lá é euforia, é bagunça. Paulo falou, não façam aquilo, porque vai passar alguém na rua, vai olhar e vai falar, são loucos.
né? Então, é isso que as pessoas acham quando vê aquilo. Aquilo é loucura, realmente, é a carne. Então, o ensino errado sobre o Espírito Santo atrapalha o quê? O ministério eficaz. Atrapalha. Pois focaliza no que ele não está fazendo. Então, focaliza no que o Espírito não está fazendo. Aquilo não é o Espírito Santo. Então, o foco é no que ele não está fazendo. E negligencia o que ele está. Eles abandonam o que o Espírito Santo realmente faz e focam no que ele não faz. Tá? Eu não sei se algum irmão conhece aqui a doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Lá não tem pastor. Tem anciãos. Tá? E o que acontece? Como que funciona o culto? O ancião chega lá na frente, põe a Bíblia aqui em cima assim, e vamos ver o que Deus quer falar com a gente. E abre a Bíblia em qualquer página. Ou fica perguntando, alguém tem alguma revelação? Não? Ninguém? Não? Então, peraí. Vamos ver o que Deus quer falar. Isso não é o Espírito Santo. E o outro, quando abre página branca, fecha e não tem culto. Entendeu? Não é o Espírito Santo. E eles falam que o deles é o pão quentinho. Ah, aqui é o pão quentinho, acabou de sair do forno. E a gente come pão frio, porque o pastor fica estudando a semana inteira para chegar e falar no culto. Né? Eles falam que quando estuda não é o Espírito Santo. Entendeu? Eu tive uma vez no culto que porque minha família toda era, né, da parte do meu pai. E eu achava assim, eu sempre ficava lá atrás, lá no fundão, eu não conseguia nunca chegar na frente, né? Eu não consegui ficar lá na frente, porque prestando atenção na hora. Aí na hora da palavra, a hora que eu vi porque é muita gente, você não consegue captar tudo, né? Eu nunca tinha visto ele abaixar e perguntar, qual dos irmãos aí tem a palavra? Aí alguém levantou a mão e falou uma passagem. E eu falei, gente, é desse jeito que funciona. Ou seja, é o que está aqui, ó. Eu saí decepcionada, porque meus parentes sempre exaltaram, se falaram. Então eu estava pensando assim, um momento muito, né? E eu nunca peguei essa parte. É desse jeito. Quando eu percebi que eu vi, eu pensei, eu saí decepcionada. Exatamente. É o que está aqui, ó. Eles focalizam no que o Espírito não está fazendo e negligenciam o que o Espírito faz. Então, para eles são pão quente, a gente come pão frio. É o ensino errado. Eles falam que a letra mata. Não pode estudar a Bíblia, porque a letra mata. Mas não foi isso que Paulo explicou. Qual é a letra que mata? A lei. A lei veio para condenar. Jesus veio para salvar. Se você viver pela lei, você vai morrer. Porque você não consegue cumprir os 618 mandamentos. Quebrou um, está condenado. Isso que Paulo estava dizendo. A letra mata. Eles pegam isso aí e dizem o quê? Não posso estudar a Bíblia, porque a letra mata. Ou seja, focaliza no que o Espírito não está falando, não está fazendo. E negligencia o que o Espírito está fazendo. Então, o ensino errado atrapalha o ministério eficaz. Então, um exemplo vivo. Tá? Distorções do movimento carismático e distrações do movimento tradicional. Distorce, isso é trabalho do diabo. Qual é a principal função que o diabo assumiu? Distorcer a palavra. Como que ele quebra a vida do cristão? Distorcendo a palavra. Não foi isso que ele fez com Eva? Não foi isso que ele tentou fazer com Jesus? É distorcer. Então, o diabo vem e distorce. Ele pega um pouquinho um tanto assim de verdade e põe um tantinho assim de mentira no meio. Acabou. Então, distorção. O ensino errado sobre o Espírito Santo. 2. O humanismo e o mundanismo, né? Em nossas vidas e ministérios competem com o Espírito Santo. Tá? Mundanismo é trazer o mundo para dentro da igreja. Então, tudo que você traz do mundo para dentro da igreja, e às vezes a pessoa está achando que está atraindo pessoas. A pessoa está vindo o que ele trouxe do mundo para fora. Porque se ele oferecer a palavra, a pessoa não quer. Não é salvo. Quem quer a palavra é o salvo. Então, quando eles trazem o mundo para dentro da igreja, ele atrai o mundo. Quando você traz a palavra, você atrai as ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo. Então, mundanismo e o humanismo. O que é o humanismo? É você racionalizar as coisas de Deus. Racionalizar. Tratar as coisas de Deus de uma forma humana, racional, e não à luz da palavra de Deus.
Uma coisa que aí no mundo não é comum, é o perdão. O mundo quer a vingança. Então, quando a gente traz a vingança para dentro da igreja, é o humanismo. Está contra a palavra. É perdoar. Né? Mentir. Uma mentirinha só, não tem problema. Fala que eu não estou agora. É o humanismo dentro da igreja. Faz o quê? Competem com o Espírito Santo. Está competindo. Né? Muitos conceitos, né, médicos, por exemplo, psicologia, psicanalista, é bom? É. Mas se você trazer para dentro da igreja e dizer que aquilo é verdade e contrariar a Bíblia, está competindo com o Espírito. Competição. Tá? Prejudicando o quê? A nossa lealdade. Quando você tira o foco da palavra e coloca o foco em outra coisa, você tira o quê? A lealdade. Tiago, capítulo 4, versículo 5 e 6. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele é ciumento. Ele tem ciúmes. É essa palavra aqui mesmo, ciúmes. Quando o Espírito que habita dentro de mim vê que eu estou pendendo para outra doutrina que não é bíblica, a primeira coisa que ele faz, ele sente ciúmes. Ciúmes mesmo. A palavra é essa. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando a pessoa é orgulhosa, ela deixa de ser leal a Deus. Quando a pessoa se sente melhor do que alguém, superior ao irmão, é orgulhoso, não, o meu jeito é assim, está certo, né? Orgulhoso, Deus resiste. Então, tira. A pessoa não está sendo leal a Deus, está sendo leal a ela mesma. Então, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tá? Então, prejudicando a nossa lealdade e, além disso, espiritualidade. Somos espirituais. Nós enxergamos só o material, mas nós somos espirituais. Por isso que nós temos o Espírito dentro de nós. Então, prejudica a nossa lealdade para com Deus, somos orgulhosos, e atrapalha a nossa espiritualidade. 1 Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 16. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Quem é o espírito do mundo? Satanás, o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo. Nós não recebemos o espírito do mundo. Veja que está em minúsculo. Mas o espírito, em maiúsculo, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Temos o entendimento. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não tem nada de sabedoria humana aqui. Tá? Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. A Bíblia. Tá? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, quando a gente abafa o Espírito Santo, a nossa interpretação espiritual para. Você não enxerga espiritualmente, você enxerga carnalmente. Então, a nossa lealdade e a nossa espiritualidade fica prejudicada. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Quem não tem o Espírito não aceita, não entende e acha que é loucura, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então isso aqui fica prejudicado. A sua lealdade e a sua espiritualidade. Então, o ensino errado, o humanismo e o mundanismo faz isso com a gente. Tá? Para não apagar o espírito, não podemos dizer não à vontade revelada de Deus, que é o que a congregação fala. Isso aí não. Não, eles não querem.
Eu não quero. Quem não quer as coisas de Deus? O mundo. É isso que a gente não quer. Eu quero que alguém sonhou alguma coisa aí. Não? Abriu página em branco? Vamos embora para casa. Deus não quer falar com a gente. Não quer. Então, para não apagar o Espírito, não podemos dizer não à vontade revelada de Deus. Mas devemos nos submeter à Bíblia. E assim permitir que o Espírito tenha um ministério eficaz em nossas vidas. Em nossas vidas. No que se refere a vivermos segundo a vontade de Deus. E vivermos a verdadeira espiritualidade. Tá? Então, quando você não apaga o seu Espírito, o Espírito Santo, você não está no ensino errado, você não está no humanismo, nem no mundanismo, você vive a verdadeira espiritualidade, que é fazer a vontade de Deus. João capítulo 15, versículo 7. Se, veja Jesus falando, se, é uma condição, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, essa é viver a vontade de Deus. Se vocês fizerem assim, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque você vai saber pedir. Ele não está dizendo aqui que se você permanecer em mim, a minha palavra em você, você vai pedir uma Ferrari e eu vou te dar. Não é isso. Se você permanecer em mim, as minhas palavras em você, você vai ser espiritual e você vai saber a minha vontade e vai saber pedir o que eu quero dar para você. E vai ser concedido. Tá? João 15, 16, 14 a 16. Vocês serão meus amigos. Então veja o que Jesus está falando. Deus falou, Abraão é meu amigo. Não falou? Abraão é meu amigo. Quem não quer escutar Deus falando, você é meu amigo? Mas Jesus falou, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. É uma ordem, não é uma opção. Então, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, eu já não chamo vocês de escravos, não. Porque o escravo, o servo, não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ele falou tudo para a gente. Está aqui na palavra de Deus. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, frutos eternos, os nossos galardões, tá? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Entendeu? A diferença? Espiritualidade é isso aqui. É isso. Tá? Irem e darem fruto, fruto que permaneça. Isso aqui. Então, o pecado de abafar o espírito atrapalha o ensino, traz o humanismo e o mundanismo para dentro da igreja, para nossas vidas, e atrapalha a sua lealdade a Deus e a sua espiritualidade. Esse é um dos pecados. Outro pecado, resistir ao Espírito Santo. Então você pode entristecê-lo, você pode abafá-lo, apagá-lo, e você pode resistir. Resistir. Esta expressão ocorre no sermão de Estevão, quando Estevão foi morto, perante os judeus incrédulos, contra os quais testemunhou sobre a rejeição ao convite da salvação, que Deus preparou em todo o Antigo Testamento e realizou na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Então, resistir. Atos capítulo 7. Volta. João 15, próximo. Mais um. Tá.
Tudo bem. Esse texto aqui eu só não esqueci de escrever aqui, não tem problema. Isaías 53. O livro de Isaías foi escrito 800 anos antes de Cristo nascer. 800 anos. Tá? Isaías é considerado o quinto evangelho. Junto com os 4 evangelhos, Isaías também falou da salvação. Tá? Então, escreveu, o que Isaías escreveu? Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui ele está falando como seria Jesus aqui na terra, falando com Israel. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Tem uma outra tradução que fala experimentado no sofrimento. E como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo slide. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, isso aqui, quando a gente lê isso aqui, e rejeita isso aqui, estamos resistindo ao Espírito, e foi isso que Israel fez. E por causa disso aqui, Estevão foi morto. Estevão foi morto. Porque Estevão falou para os fariseus que Jesus era o Messias. E o que os fariseus fizeram com ele? Mataram ele. Próximo slide. Atos, capítulo 7. Estevão falando com os fariseus. Tá? Homens de dura cerviz. Cerviz isso aqui, ó, cervical, que não abaixa a cabeça. Isso aqui, ó. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, não salvos. Não salvos. Eles tinham a circuncisão na carne, mas não tinha no coração. Incircuncisos de coração e de ouvido. O que eles faziam? Vós sempre resistes ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é ser de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido. Assim, vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram, ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Eles não guardavam a lei, eles achavam que guardavam. Eles faziam só o interior era podre. E ouvindo eles isto, enfureceram em seus corações,
Eles resistiram ao Espírito e se enfureceram. Rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, veja quem estava falando ali era o Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, antes de conversão. Antes da conversão, Paulo era assassino. Tá? Então, resistir ao Espírito Santo, é isso aqui. Eles mataram Jesus, mataram Estevão, mataram os profetas anteriormente. Resistir ao Espírito. Pecado contra o Espírito, resistir. Então, às vezes a gente ouve a voz do Espírito e resiste. Não, isso aí não é assim não. Isso aí para a minha vida não serve. Não, isso aí está resistindo. Você pode apagar, você pode resistir, tá? Você pode entristecer. Então, resistir ao Espírito é isso aqui, resiste. A pessoa quando resiste, está pecando contra o Espírito. Outro pecado, mentir ao Espírito Santo. É possível mentir ao Espírito Santo? É possível. É uma pessoa. Você pode mentir. Próximo slide. Atos capítulo 5, do 1 ao 4. Um homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua esposa, um casal, também vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O que eles queriam aqui? Se aparecer. Vendemos um terreno, está aqui todo o dinheiro. E tirou um pouquinho para eles. Queriam se aparecer, orgulhosos. Olha aqui a gente, trazendo o dinheiro todo para vocês aqui. Foi o que eles fizeram, mas tiraram um pouquinho, né? Porque eu quero me aparecer, mas não quero estar todo o dinheiro aqui. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Então veja, ele já estava mentindo ao Espírito. O que aconteceu? Satanás encheu o coração dele. Satanás. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia. Tipo assim, venda e fica para você o dinheiro. Você não precisa trazer o dinheiro aqui, é seu. Para que você está mentindo? É seu. Se você vende e não fala nada para ninguém, ninguém fica sabendo, né? Então, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Tipo, você é tão doido que você não precisava fazer isso. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então ele mentiu ao Espírito Santo em conjunto com a sua mulher, propositalmente e premeditadamente. E não precisava. Próximo slide. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo? Os dois fizeram um acordo, premeditado. Eles iam, não foi uma coisa que, não, separa um pouquinho aqui, não. Eles já vinham planejando, vamos vender, a gente separa um pouquinho, pega o restante, chega lá e fala que foi tudo. Veja que teve premeditação, né? Um acordo para tentar o Espírito do Senhor. A palavra não fala, não tentará o Senhor seu Deus? Tentar o Espírito do Senhor. Veja, está à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Os dois morreram. Ele caiu morto, quando ela chegou, ela caiu morta. Então, mentir ao Espírito Santo. Então, a influência de Satanás junto à satisfação da própria natureza pecaminosa. Veja, a influência de quem? De Satanás, junto à satisfação da própria natureza pecaminosa. Então, Satanás quer nos satisfazer no quê? No nosso pecado. Ele vem e satisfaz. Ele quer que você se volte contra o seu Deus. Tá? Produziu um comportamento hipócrita
E doloso. Doloso é quando você tem vontade de fazer. Não tem homicídio doloso e o culposo. Culposo é quando eu mato sem querer. Doloso é quando eu quero matar. Doloso. Hipócrita e doloso. Que contaminou a santidade na igreja primitiva. E isso não foi tolerado por Deus, sendo tratado como um pecado para a morte. Pecado para a morte. Esse é o pecado para a morte que João fala. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Tá? O que é o pecado para a morte? É você premeditar o pecado. Premeditar. Uma coisa é você vir caminhando e tropeçar. Eu não premeditei, aconteceu. Outra coisa é você premeditar aquele pecado. É aquela vida em pecado. Aquele pecado planejado, marcado. Tal dia eu vou fazer tal coisa. Na semana que vem eu vou repetir. Na outra semana eu vou repetir. É o pecado premeditado. Esse é o pecado que leva à morte. Deus mata. Não, mata. Matou Ananias, seu filho. Então, o cristão que premeditadamente fica no pecado, propositalmente, e não abandona, não confessa, Deus leva. Esse é o pecado para a morte. E João fala, nem ore por esse pecado. A pessoa vai morrer. Tá? Pecado para a morte. É por isso que o diabo não tem perdão. O diabo e seus anjos não têm perdão. Tá? Eles conheciam o Espírito. E eles premeditalmente pecaram para a morte. E eles vão para onde? Para o lago de fogo. Não tem perdão para eles. Não tem. Pecado para a morte. Outro pecado. Ultrajar o Espírito Santo. Ultrajar. Hebreus 10. 10, 29. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito Santo, insultou, ultrajou. Então, de quão mais severo castigo julgam vocês, merece quem faz isso. Quem pisou aos pés o Filho de Deus, quem profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Qual o mais severo castigo há para quem faz isso? Então, a palavra ultrajar, no grego, enúbrizo, significa ser insolente, comportar-se mal, de forma desenfreada. Então, quem vive no pecado, ultraja o Espírito da graça. Então, é insolente, comporta-se mal, forma desenfreada, não tem freio, faz o que quer, não está nem aí. Tá? Então, ultrajar o Espírito Santo, aqui chamado de Espírito da Graça, encontra-se num contexto de crentes da igreja. Hebreus foi escrito para a igreja que encontrava em Roma, onde estavam os hebreus. Hebreus. Tá? Então foi escrito para cristão. Então, capítulo 10, de 19 ao 25. Portanto, irmãos, para quem que ele está escrevendo? Irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Não é só da boca para fora, você não só professa, você tem essa esperança verdadeira. Pois aquele que prometeu é fiel.
E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. As boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com letra maiúscula, o dia da vinda do Senhor, o dia que vai ser terrível. É isso que a Bíblia fala. O dia do Senhor é terrível. Então, quando a gente vê aqueles desenhinhos de Jesus descendo na nuvencinha, assim, bonitinho, não é aquilo lá, não. Jesus vai vir destruindo tudo que tem aqui nessa terra. Ele veio, primeira vez, para salvar, a segunda, para julgar. Vai ser terrível. A Bíblia fala, o dia do Senhor é terrível. Ela relata, por que vocês anseiam? Esse dia é terrível. Terrível para quem? Para quem o rejeitou. Então, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, viva em santidade. De que lado você vai estar quando ele vir? Então, esse contexto de ultrajar o Espírito Santo foi para a igreja. Quem tem o Espírito? A igreja. O ímpio tem o Espírito? Não. Ele não tem. Então, quem pode ultrajar o Espírito? O cristão que tem o Espírito nele. Que, tendo conhecimento da vontade de Deus em relação a como devo lidar com o pecado em suas vidas, decide viver em pecado, deliberado. Eu sei que é pecado, eu sei que está errado, mas eu vou fazer, deliberadamente. E experimentando, próximo slide, qual que é? 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não resta. Decide viver deliberadamente o pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Você está saindo debaixo da graça. E experimentando a disciplina da parte de Deus como consequência. Próximo slide. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O que está escrito aqui? O Senhor julgará o seu povo, a igreja. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Então, ultrajar o Espírito Santo, ser insolente, comportar-se mal, de forma desenfreada, pecar deliberadamente, sabendo que é pecado e você continua fazendo. O que acontece? Deus pesa a mão. Deus exorta aquele que ama, e aqui, nas costas. E disciplina aquele que ele tem por filho. Ultrajar. Próximo pecado. Blasfemar contra o Espírito Santo. O pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Próximo slide. Mateus 12, do 31 ao 32. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem está dizendo aqui é Jesus. Tá? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então você imagina, aquela passeata gay, que aqueles homossexuais enfiaram o crucifixo no ânus, falaram contra Jesus, ele pode ser perdoado? Sim, está aqui. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Se converter, é salvo. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Tá? Marcos 3, do 28 ao 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias do homem lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito mudo. Próximo, Lucas 12, 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado.
Os 3 evangelhos que tem esse texto sobre blasfemar contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Então vamos entender o que é isso. Algumas teorias têm sido propostas. Então, primeira teoria: este pecado é a rejeição do Messias, mas que só poderia ter sido cometido enquanto Cristo esteve na terra. É uma teoria. Tá? Então, uma rejeição ao Messias e só poderia ser cometido enquanto Cristo estava aqui. Agora não é possível mais. Outra teoria: este pecado nada mais é do que a incredulidade persistente, que finalmente leva a pessoa à condenação eterna. Então ele é incrédulo a vida inteira e não é perdoado. Uma outra teoria. Terceira teoria: este pecado é uma grave apostasia de crentes sinceros. É um crente verdadeiro, ele se apóstata, desvia da fé e é condenado. Quarta teoria: este pecado é uma rejeição e calúnia específica contra o Espírito Santo em relação à sua obra e testemunho do Messias. Esse é defendido pelos calvinistas, tá? Por Gruden. Então, algumas características devem ser consideradas em relação a este pecado. Tá? Primeira característica: não há nada no texto que indique a impossibilidade desse pecado ser cometido em outra época. Jesus não falou, não, só pode ser cometido agora, que eu estou aqui. Depois não pode mais. O texto não fala isso. Então, a Bíblia não afirma, não, é só enquanto Jesus estava aqui na terra. Então, o pecado ainda pode ser cometido. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Segunda: a incredulidade é uma característica da natureza humana. O humano nasce incrédulo e Deus muda ele, converte. É por isso geral e comum a todos. Não é um pecado específico que a pessoa comete, né? Então, a incredulidade. Mas Jesus falou de algo bem específico, relacionado especificamente ao Espírito Santo, que nem tinha sido mencionado na conversa pelos fariseus. Então, uma coisa específica. Então, incredulidade, todo homem é incrédulo, todo homem e mulher é incrédulo. Né? Não diz que não pode ser cometido hoje. Tá? Os fariseus eram incrédulos, não crentes sinceros. Então, se tinha que ser crente sincero e se apostatar, os fariseus estão fora. Eles nunca foram crentes. Né? O contexto de Mateus 12, do 14 ao 30, apresenta 3 características, né, importantes. Vamos ler. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então, levaram-lhe Isso foi o que Isaías disse. Continuando. Então, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? O povo olhou e falou: nossa, é o filho de Davi. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Esse foi o pecado contra o Espírito Santo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele.
Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Então, essa é a passagem que fala do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Então, 3 características. Conhecimento de Deus por parte das autoridades religiosas, eram fariseus, eles conheciam a Deus. Né? Rejeição irracional de tal conhecimento, mesmo em face das evidências. Então, eles viram todas as evidências, os sinais que Jesus fazia, e eles foram irracionais, rejeitaram. Não, você não é o Filho de Deus. E a tentativa de explicação e justificação de sua rejeição, mesmo em face do veredito do próprio coração. Eles não aceitaram, não. Você está expulsando por Satanás, não é Deus, não é o Espírito Santo. Uma rejeição, uma justificação, né? Com o quê? Com o seu próprio coração. É a mesma coisa que aconteceu em João 9, quando ele curou o cego. Eles queriam matar Jesus porque curou no sábado. Falaram, peraí gente, ele curou um cego de nascença. Ele não é o Filho de Deus? Não, curou no sábado. Mata. Rejeição. Então, Jesus pode ter introduzido um conceito novo, que até o momento fosse desconhecido dos seus ouvintes. Por isso vos declaro. Mas cuja base teológica lhe fosse familiar quanto à gravidade, blasfêmia contra Deus. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você pegar uma obra que o Espírito fez e falar que foi o diabo que fez. Foi isso que eles fizeram. O diabo, Jesus, cheio do Espírito Santo, expulsou o demônio. E eles falaram o quê? Você não fez isso por Deus, você fez isso no poder do diabo. É atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Essa blasfêmia não é perdoada. Não é perdoada. Então, o pecado consiste na rejeição e calúnia consciente, maldosa e voluntária. Então veja, rejeição, calúnia consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Maldosa e voluntária. Eu estou aqui porque eu quero fazer, porque eu sou mau. E isso contra evidências e respectiva convicção do testemunho do Espírito Santo, a respeito da graça de Deus em Cristo, atribuindo-o por ódio ou inimizade ao príncipe das trevas. Não tem perdão. Mas tem que ter todas essas características juntas. Não tem perdão. Isto pressupõe objetivamente uma relação da graça de Deus em Cristo, numa poderosa operação do Espírito Santo, e subjetivamente uma iluminação e convicção intelectual tão forte e poderosa que impossibilita uma franca negação da verdade. Tá? A obra de Cristo era tão poderosa que não tinha como você negar, não tinha como você falar contra. Tá? E depois, o pecado mesmo consiste não em duvidar da verdade, nem em uma simples negação dela, mas sim numa contradição dela, que vai contra a convicção da mente, a iluminação da consciência e até mesmo contra o veredito do coração. Seu coração está dizendo que é e você fala, não, não é, foi o diabo que fez. Ao cometer esse pecado, o homem atribui voluntária, maldosa, intencionalmente, o que se conhece claramente como obra de Deus, à influência e operação de Satanás. Operação de Satanás. Se alguém já teve o desprazer de ver um culto satânico, eles agradecem Satanás pelo dia, pela comida, pela vida. Obrigado, Satanás, por você me manter vivo, por você me dar o que comer, você fazer o sol raiar, pela paz no mundo. Eles estão atribuindo a obra do Espírito Santo a quem? Entendeu? É isso. Então, de certa forma, o pecado imperdoável se assemelha à atitude do próprio Satanás para com o pecado e sua rejeição a Deus. Tá? E essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2,4. Então, Satanás, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, quando a gente atribui a obra do Espírito Santo a ele, é o pecado sem perdão. Tá? Não é por falta de evidências que Satanás rejeita a Deus, mas por ir contra as evidências. E por não ter escrúpulos, usa a mentira como recurso legítimo. Tá?
tanto para rejeitar a Deus como para convencer os outros a fazerem o mesmo. Tá? Da mesma forma, os fariseus rejeitam a Jesus e tentavam convencer outros a fazerem o mesmo. Então veja, Jesus falou, vós tem por pai o diabo, e vocês fazem a vontade dele. Os fariseus rejeitavam e tentavam convencer os outros a rejeitar também. Obra de Satanás. Mentindo que Jesus estava possuído por demônios. Jesus disse que eles faziam isso tanto por quererem satisfazer a vontade do diabo, quanto por mentirem para justificar a sua rejeição a Deus na pessoa de Jesus. João capítulo 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então, em vista do fato que esse pecado não é seguido pelo arrependimento, podemos estar razoavelmente seguros de que os que receiam havê-lo cometido e se preocupam com isso e desejam as orações de outras pessoas por eles, não o cometeram. Então, os fariseus não se arrependeram, de maneira nenhuma. Então, se a pessoa acha que cometeu esse pecado, se arrepende, ora, quer dizer que o Espírito Santo está dentro dela, então ela é salva. Então, ela acha que cometeu. Então, ela tem a centelha do Espírito movimentando ela pedindo oração, orando, pedindo perdão, ela não cometeu esse pecado. Porque se Jesus disse que quem cometeu esse pecado não é salvo, ele não deposita o Espírito dele dentro dessa pessoa. Então, se a pessoa tem essa preocupação, é porque ela não cometeu esse pecado. Mas ela tem o começo, as primícias dos frutos do Espírito. Ok? Então, finalizamos hoje o estudo sobre o Espírito Santo. Foi a última aula. Vamos orar para que Deus abençoe essa palavra que a gente estudou. Pai, obrigado por podermos finalizar essa doutrina que é tão importante, para que nós possamos exercer nossos dons, temos o entendimento, a capacidade de fazer de uma forma correta, que agrade o Senhor, que essa palavra nos capacite a não pecar contra o Teu Santo Espírito, a não praticar doutrinas estranhas à Bíblia, mas sim as doutrinas bíblicas, Pai. E que nossos corações sejam solo fértil, para que essa palavra seja uma semente, que seja plantada, cresça e dê muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.